Escuta aí. Ó. É. Trabalhar com melhor o coração, pensar melhor nas condições de cuidado, cuidar do seu coração. Don't worry, be happy. Não esquenta a cabeça. Don't worry, be happy. Esquenta a cabeça não. Seja feliz, fica tranquilo. E aí o seu coraçãozinho vai agradecendo o seu futuro. Quando você estiver de boa lá, quando você estiver estressadão lá. Agora, nós vamos pensar aí na possibilidade dos procedimentos que vão surgir, tá, com relação aí às artérias coronárias, sendo que deles nós temos que a, o cateterismo, que vai ser esse acesso direto ao local, e a angioplastia, que vão ser trabalhadas aí nas artérias coronárias, que vão aí facilitar o nosso processo de cuidado e de assistência a esse paciente. Então, bora prosseguir um pouquinho mais, vamos aprender. E claro, don't worry, be happy. Cateterismo cardíaco, também chamado aí de cinecoronariografia ou angiografia coronária, ou ainda estudo hemodinâmico. Cateterismo cardíaco é um exame que pode ser feito de forma eletiva. Ah, como assim? O médico pode acompanhar o quadro clínico, as manifestações, a questão da história da família e falar assim: não, nós vamos fazer um cateterismo, a gente vai agendar, a gente vai marcar. Tá? É uma possibilidade. Pode ser feita na área de urgência, para confirmar aí a presença de alguma obstrução das coronárias ou até mesmo para avaliar o funcionamento das válvulas do músculo cardíaco. Ou seja, vai fazer um exame no coração diretamente para saber qual que está sendo a sua função, se ela está sendo preservada ou se ela está sendo alterada. O cateterismo é feito, ele é desenvolvido por uma inserção, ele é feito por uma introdução de um catéter no vaso sanguíneo. Aí pode ser usado uma artéria femoral, radial ou braquial. Claro que todos esses catéteres vão até o coração através de equipamentos especializados de raio-x, normalmente um arco cirúrgico pode ser empregado, e é utilizado na hemodinâmica para isso. Agora, femoral, radial ou braquial. Costuma-se, pela característica da artéria, pela característica do fluxo sanguíneo, trabalhar com a femoral. Não que a radial ou braquial sejam proibidas, não são. Mas, pelo calibre, pelo tamanho e pela característica do fluxo, é mais utilizada a femoral, porque a inserção na femoral já vai me dar origem diretamente na artéria aorta descendente. E aí eu vou subindo pela descendente, quer dizer, volta. O médico vai inserir o catéter pela descendente, vai chegar no arco aórtico, vai descer pela aorta ascendente, e aí, se vocês lembram direitinho, as coronárias elas se ramificam direto através da aorta ascendente. E dali o médico já entra nas coronárias para fazer essa verificação, para fazer esse cateterismo. Durante o exame, pode ser feita a injeção, pode ser feita a administração dos contrastes, para visualizar direitinho onde o catéter está indo e, claro, a função das coronárias, da câmara cardíaca, das válvulas. Ah, não, o médico quer saber se as coronárias estão ocluídas. No ramo ascendente da aorta, ele já migra para a coronária. Ah, não, ele quer saber das câmaras, das válvulas cardíacas. Ele continua pela artéria aorta, passa ali por dentro da válvula aórtica, vai lá para o ventrículo esquerdo, verifica o funcionamento, tá? Verifica a checagem. Angioplastia ou plástica que vai acontecer nos vasos sanguíneos. Plástica em vaso sanguíneo é uma dilatação mecânica de qualquer vaso que seja estreitado ou obstruído. E essa, como é que eu posso falar? Essa dilatação ou é por um balãozinho ou por um stent metálico. É por uma rede de metalzinho que ela é inserida, compactada, e aí depois ela faz assim, ó, expande. Só que ela fica firme no lugar. E metal fica lá bonitinho. Os balõezinhos, os catéteres com balões, são pequenos balões vazios que são inflados delicadamente, não é igual Fernando Ogro, assim, no Shrek, não. É o trem delicado, é mais suave, dentro da artéria na área que estiver estreitada. O stent é uma malha metálica que vai ser inserida e posicionada nessa área de oclusão, nessa área de estenose, nessa área de fechamento. E aí ele expande e mantém travado. Os stents são implantes permanentes que vão servir aí de suporte para a parede do vaso, para ele se manter aberto o tempo inteiro. Angioplastia por balão
é inserido o dispositivo, na ponta dele o balãozinho, e lá dentro ele é inflado, comprimindo essa placa de ateroma. Ou ele pode entrar com o stent, o túbulo metálico, expande lá dentro e mantém esse tubo metálico lá dentro do paciente. Tá? Então, a angioplastia por stent é a colocação dessa tela metálica dentro da artéria coronária para manter o fluxo sanguíneo diretamente no local. É feita a punção da artéria pelo médico, a implantação de vários ductos, de vários tubos, de catéteres para poder fazer a passagem do material. E durante o procedimento é feito o uso das imagens, arco cirúrgico, raio-x, catéter, inserção de contraste. O balãozinho deve ser insuflado na parte mais estreitada ou mais obstruída do vaso. E em alguns casos esse balão é suficiente para manter o fluxo aberto. Na maioria de alguns casos, entra o balãozinho, pressiona, retirou, acabou. O fluxo volta ao normal sem nenhuma complicação. Em outros, entra o stent, o metal, abre e mantém, segura a onda ali para não fechar de novo. Nessa situação, vai implantar um stent dentro do vaso para ele ficar aberto. Pode ser feito aqui, ó, por exemplo, entrou o balãozinho, comprimiu a placa de ateroma, acabou, resolveu. Mas pode ser necessária a colocação de um stent para manter esse fluxo, para manter essa artéria aberta. Para fazer o cateterismo e angioplastia, jejum, se tem alguma alergia, uso de medicamentos, né, se o paciente tem alguns exames em dia, preparar a sala adequadamente, fazer a punção, monitorizar o paciente. Então, são procedimentos que são feitos para que seja desenvolvido adequadamente esse processo. Fazer curativo compressivo no local, depois que é retirado o catéter, porque é numa artéria que é inserida. Verificar se está tendo algum sangramento local na área de inserção. E aí, claro, controla o sinal vital do paciente, principalmente pelo fluxo sanguíneo retornar ao músculo cardíaco, dor que pode acontecer, repouso desse paciente, 4 a 6 horas ali, voltar a fluir sangue, então tem que ficar mais tranquilinho, perfusão capilar periférica, principalmente caso sejam utilizadas a artéria radial ou braquial, não que femoral não precise, claro que não. Mas se vai trabalhar com braquial, se vai trabalhar com radial, verifica a circulação na periferia, checa como que ela está. Avalia o pulso, né, que vão dar aí segmento às artérias. Por exemplo, o médico desenvolveu o procedimento na femoral. Olha a artéria poplítea, como é que está o fluxo no local. Não usou a braquial. Olha na radial, olha na ulnar qual que é a situação. E, claro, delimitar uma área de hematoma. Houve uma punção de artéria, então pode ter hematoma no local. Tem que ser controlado isso. Turma, não saia daí, porque daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre mais. Esse é o processo de trabalho onde é possível o cateterismo, a angioplastia. São procedimentos desenvolvidos nas coronárias quando é possível, quando pode ser desenvolvida uma revascularização do miocárdio. Pode ser feito ali um retorno do fluxo pela coronária. E aí é feito o cateterismo ao uso do stent. O fluxo sanguíneo volta ao normal através desses processos. Agora, se não tiver jeito, se não houver essa possibilidade, aí pode ser feita uma intervenção cirúrgica. Aí pode ser necessária uma cirurgia que a gente chama de revascularização do miocárdio, ou também chamada aí popularmente no ponto de ônibus, aqui na sala jamais, pode ser chamada aí de ponte de safena ou ponte safena. Daqui a pouquinho a gente vai ver detalhes sobre ela. Um abraço!